pedimos a máxima atenção à Palavra de Deus. Abra o seu coração e receba muito mais de Deus. Olá, queridos, que prazer estar com vocês aqui mais uma vez no Culto Online. Muito obrigado por abrir aí a porta da sua casa e me receber esse culto online da Paz Church Castanhal. É um grande privilégio falar com você e estar aí, mesmo que de forma virtual, estar aí com você nesse culto online. Amém, queridos? Eu tenho uma palavra de Deus para você, para a sua família, nesses momentos de crise. O que fazer nos momentos de crises? O que fazer nas crises? Eu quero compartilhar com vocês pelo menos 3 coisas que você pode fazer nesses tempos de crises, nesse tempo de crise dessa pandemia do coronavírus, nessa crise econômica que algumas pessoas já estão sofrendo. O que fazer nesses momentos? Há pelo menos 3 coisas que você pode fazer, você e eu, que nós podemos fazer nesses tempos de crise. A primeira coisa que você pode fazer, a primeira ação que você pode tomar é a seguinte: clame a Deus, clame a Deus. Olha o que a Bíblia diz em Romanos capítulo 10, no versículo 13, na versão fácil de ler. Olha que coisa linda, gente, olha que promessa maravilhosa. Romanos capítulo 10, versículo 13, na versão fácil de ler, diz assim: pois as Escrituras Sagradas dizem, todo aquele que recorre ao Senhor será salvo. As Escrituras Sagradas dizem, todo aquele que recorre ao Senhor será salvo. Olha que coisa maravilhosa, gente. Na versão mais tradicional, na João Ferreira de Almeida, a Bíblia, esse versículo está traduzido assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O que é invocar? É clamar, é orar, é buscar a Deus. Sabe de uma coisa? Quando nós lemos os 4 evangelhos, quando nós lemos a vida de Jesus, o ministério de Jesus aqui na terra, nós vemos claramente que todos aqueles que buscaram Jesus, todos aqueles que clamaram a Ele, todos aqueles que recorreram ao Senhor, receberam essa promessa. Todos aqueles que recorreram ao Senhor Jesus, enquanto Ele estava aqui na terra, foram salvos, foram curados, foram libertos, foram restaurados. Agora deixe-me te dizer algo: Jesus não mudou, Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. O mesmo Jesus de 2000 anos atrás é o mesmo Jesus de hoje. E essa mesma promessa que está aqui em Romanos capítulo 10, no versículo 13, que diz que todo aquele que recorrer ao nome do Senhor, aquele que recorrer ao Senhor, aquele que clamar a Deus será salvo, ainda se aplica hoje. Ainda se aplica a você, ainda se aplica a mim. Então a primeira coisa que a Bíblia fala para você fazer no tempo de crise é: clame a Deus, clame a Deus. Esses dias me perguntaram qual a lição o coronavírus pode nos ensinar, pode ensinar para a humanidade. Bem, a primeira coisa que eu vejo que a pandemia de coronavírus pode nos ensinar, pode nos mostrar e está revelando é a nossa fragilidade. É como nós somos vulneráveis, como nós somos frágeis. A Bíblia diz que Deus tem esse tesouro da sua presença, da sua glória, do seu Espírito em vasos de barro, que somos nós, vasos de barro. Bastou um vírus, um ser imperceptível, um ser que nós nem conseguimos ver a olho nu, para abalar todas as nações, para mudar toda a rotina de cidades, estados, países, continentes e de todo o planeta Terra. Agora, você pode estar se perguntando, como alguém me perguntou esses dias:
Pastor, o senhor acha que essa pandemia do coronavírus atingiu a humanidade porque Deus está irado com a terra? Deixe-me te dizer algo bem claramente. Deus não coloca doença nas pessoas. Isso mesmo. Deus não se alegra e nem coloca doença no ser humano. Como você sabe disso, pastor? Muito simples. Tudo que Deus faz, Ele faz respaldado na sua palavra. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela é viva hoje. Ela ainda é atual. Quando nós lemos o livro do profeta Isaías, no capítulo 53, falando sobre a obra de Jesus, olha o que a Bíblia diz. Veja o que a Bíblia diz em Isaías 53. Diz assim: porque Ele levou sobre si todas as nossas dores e as nossas enfermidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras, pelos ferimentos nas suas costas, nós, você e eu, já fomos sarados. Nós não vamos ser sarados, nós já fomos sarados. Agora olha só, se Deus quisesse colocar doenças na humanidade, Ele não teria enviado Jesus para morrer naquela cruz, para trazer cura, para nos livrar das doenças. Essa é a primeira prova que Deus não coloca doença nas pessoas. A segunda prova está nos 4 evangelhos. Quando Deus se fez carne, quando Deus saiu do céu na pessoa de Jesus e habitou aqui na terra conosco, há quase 2000 anos atrás, o que Ele fez? Na pessoa de Jesus, o Emanuel, um dos nomes de Jesus, do nosso Senhor, do nosso Salvador, é Emanuel, Deus conosco, ou Deus está conosco. Quando Jesus esteve aqui na terra, você não vê nenhum relato nos 4 evangelhos que Ele colocou uma doença em alguém, que Ele colocou um mal sobre alguém. Jesus, pelo contrário, a Bíblia diz que Jesus saiu por toda parte, fazendo bem a todos, curando. Jesus curou leprosos, Jesus curou cegos, Jesus ressuscitou mortos, Jesus curou aleijados, curou paralíticos, curou surdos, curou mudos. Quando Deus esteve aqui na terra, Ele trabalhou no ministério dEle, curando pessoas. Deus quer nos livrar de todas as crises. Mas qual é a primeira coisa que você e a sua família pode fazer nesse momento de crise? Clame a Deus. Todo aquele que clama a Deus, todo aquele que recorre ao Senhor será salvo, diz a palavra de Deus. A Bíblia deixa bem claro, na história do cego de Jericó, havia um cego na cidade de Jericó. E olha o relato sobre o que aconteceu com ele em Marcos capítulo 10, Evangelho de Marcos, no capítulo 10, no versículo 48. O cego de Jericó estava clamando, ele estava dizendo: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Qual é a primeira coisa que você deve fazer em tempos de crise? Clame ao Senhor. Todo aquele que recorre ao Senhor será salvo. Esse cego estava clamando a Deus no momento de crise. E sabe o que aconteceu? O povo estava dizendo o seguinte, Marcos 10, 48 diz assim: cala-te, diziam-lhe algumas pessoas. Mas ele gritava, o cego gritava, cada vez mais alto, sem se calar. O que ele dizia? Ele dizia: ó filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus chamou esse cego e ele o curou. Por quê? Porque todo aquele que clamar, todo aquele que recorrer a Jesus, todas as pessoas, quando você lê os 4 evangelhos, quando você lê a reação de Jesus a todas as pessoas que o buscaram,
a todas as pessoas que clamaram a Ele, todas as pessoas que recorreram a Ele. Você vê que Jesus não deixou as pessoas sem serem atendidas. Todas as pessoas que vieram até Ele saíram curadas. Todas as pessoas que clamaram a Ele, que pediram a sua ajuda, receberam da parte dEle o seu milagre. Qual a primeira coisa que você pode fazer em tempos de crise? Clame ao Senhor. Sabe, a Bíblia também fala sobre Jonas. Jonas, Deus falou com ele era um profeta, e Deus falou para ele: vá até Nínive, pregue a Nínive, pregue a essa cidade. Mas Jonas desobedeceu ao Senhor. Ele pegou um barco e foi para Tarsis. Talvez você conheça a história. Jonas sofreu uma grande crise. Veio a tempestade sobre aquele mar, e as pessoas no barco clamaram, cada um ao seu Deus, e tiraram sorte. Fizeram um sorteio para saber quem era o culpado daquela crise, e caiu a sorte sobre Jonas. Então lançaram Jonas no mar. E quando lançaram Jonas no mar, Deus deu ordem a um grande peixe para engolir Jonas. E a Bíblia diz que Jonas passou 3 dias e 3 noites dentro da barriga daquele peixe. Mas em Jonas capítulo 2, Jonas conhecia esse segredo. Ele sabia que todo aquele que recorre ao Senhor é salvo, é liberto. E a Bíblia diz em Jonas capítulo 2, nos versículos 1 e 2, olha o que a Bíblia diz, gente. O que fazer em tempos de crise? Clame ao Senhor. Jonas orou a Deus dentro do peixe. O que Jonas disse? Olha o testemunho de Jonas. Jonas disse: na minha angústia, clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Da profundidade da morte, gritei e o Senhor me ouviu. O que Jonas está dizendo nesse texto? Ele está dizendo: gente, eu estava em uma grande crise, eu estava vivendo uma grande tribulação, eu estava no fundo do poço, mas eu clamei a Deus, eu recorri ao Senhor e Ele me livrou. Se você fizer a mesma coisa, também Deus vai se levantar e vai se mostrar forte ao teu favor. A Bíblia diz que a mão de Deus, o braço de Deus não está recolhido, não está encolhido. Eu quero que você grave um texto que está na Bíblia, Efésios, capítulo 3, no versículo 20, diz assim: Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, muito além do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu imenso poder que opera em nós, em mim e em você, em glória. Deus, Ele é capaz, Deus, Ele é poderoso, Ele vai te livrar. Tem a promessa na Bíblia, o texto que eu comecei em Romanos 10:13, pois as Escrituras dizem: todo aquele que recorre ao Senhor será salvo. Se você reclamar a Deus, se você buscar a Deus, se você orar a Deus, Deus vai te livrar, Deus vai trazer um livramento. A palavra de Deus é viva e eficaz. A segunda coisa que você pode fazer, a segunda ação, a segunda atitude que você pode e deve ter em momentos de crise é: busque a Deus, busque a Deus. Sabe, a Bíblia diz em Jeremias, capítulo 29, nos versículos 11 a 14, olha que coisa linda, gente. Jeremias 29, 11 a 14. Abra o seu coração, receba a palavra de Deus. Deixa essas palavras que são vida. Jesus disse: as minhas palavras são espírito e vida. A palavra de Deus gera vida,
vida na sua alma, vida no seu espírito, vida no seu corpo, vida no seu casamento, vida na sua família. Jeremias 29, 11 a 14 diz assim a palavra de Deus. Olha o que Deus diz: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, de vocês, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. O que você espera? Você espera que passe essa pandemia? Você espera que você consiga romper essa crise econômica? E olha o que diz a palavra de Deus, continuando o texto: então me invocareis, ireis e orareis a mim. E olha o que a Bíblia diz: e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, e serei achado de vós, diz o Senhor. O Senhor está dizendo para você: se você me buscar. Deus está dizendo para você, é para você mesmo. Deus está dizendo para você: se você focar o seu coração em me buscar, você vai orar, você vai clamar, você vai recorrer a mim, você vai me buscar. E quando você me buscar de todo o coração, você vai me achar. E a Bíblia diz que Ele vai mudar a tua sorte, a tua história, a tua trajetória. Assim como Deus mudou a história de Jonas, salvou Jonas, Ele também quer fazer o mesmo para você. O mesmo Deus de Jonas é o mesmo Deus de hoje. O mesmo Deus que curou o cego de Jericó, o mesmo Jesus, é esse Jesus, é sobre esse Jesus, é esse Jesus que é o Senhor do Evangelho. E a Bíblia diz em Romanos 1, a Bíblia diz que o Evangelho é o poder de Deus para salvar, para salvação, para cura de todo aquele que crê. Se você crê no Evangelho, o Evangelho vai transformar a sua vida. Sabe, a segunda atitude é buscar a Deus. Busque a Deus. Sabe aquela história do profeta Jonas? Jonas acabou indo a Nínive, e Jonas pregou, ele pregou forte. Ele disse: Deus vai destruir completamente a cidade de vocês. Nínive era uma grande cidade, com aproximadamente 120 mil habitantes. Naquela época, era uma grande cidade. Havia um rei. Nínive era uma grande cidade, importante cidade no Império Assírio. Mas quando Jonas disse publicamente que Deus iria destruir, sabe o que o rei fez? O rei clamou a Deus. O rei tirou seus trajes reais. Ele se vestiu com panos de saco. Ele se ajoelhou no pó. Ele jejuou. Ele clamou ao Deus eterno. Ele buscou a Deus. O que a Bíblia diz? Que todo aquele que recorre ao Senhor será salvo. Sabe o que aconteceu? Porque o rei se humilhou. A Bíblia diz que Deus resiste aos orgulhosos, mas Ele dá graça àqueles que se humilham. Quando nós nos humilhamos diante de Deus, Ele opera o milagre. Ele vem e se mostra forte ao nosso favor. Ele estende a sua mão para nos resgatar. Deus falou para Jonas: eu não vou mais destruir essa cidade. Eu ouvi o clamor desse povo, eu não vou mais destruir essa cidade. E aquela cidade foi salva. 120 mil pessoas foram salvas. Por quê? Porque elas clamaram a Deus, porque elas buscaram a Deus. O que fazer em momentos de crise? O rei
o rei de Nínive estava vivendo um momento de crise. O que ele fez? Ele buscou a Deus, ele clamou a Deus. Você pode fazer a mesma coisa. Você pode clamar a Deus. A Bíblia diz que Deus não está longe. Deus não é um Deus de longe. Deus está perto. A Bíblia diz que nele nós existimos. Nós nos movemos nele. Deus está em todos os lugares. Deus está aí onde você está. Se aí onde você está agora mesmo, você clamar a Deus, buscar a Ele, Ele vai se levantar e cumprir o que está na palavra. Todo aquele que recorre ao Senhor será salvo. Sabe, a Bíblia fala que Moisés libertou com mão forte do Senhor quase 2 milhões de pessoas. Sabe, a Bíblia diz que eles chegaram às margens do Mar Vermelho e eles ficaram encurralados. Na frente o Mar Vermelho, atrás o exército de Faraó. Sabe, esse momento de crise, Moisés estava vivendo uma crise, como nós agora estamos vivendo uma crise. Mas momentos de crises, são nos momentos de crises que Deus quer se levantar e quer se mostrar forte ao teu favor. Eu já quero declarar na sua vida que Deus nesses dias vai se levantar. Se você clamar a Ele, se você buscar a Ele, Ele vai se levantar e se mostrar forte ao teu favor. Ele vai estender a sua mão, como Ele estendeu a sua mão para Pedro, quando ele estava afundando. Jesus estendeu a mão e o resgatou. Ele está segurando na tua mão. Você não vai afundar se você estiver com Jesus. Mas ali no Mar Vermelho, no meio daquela crise, Moisés clama a Deus. E Deus cumpre a sua palavra. Romanos 10:13. Todo aquele que invocar, todo aquele que recorrer ao Senhor será salvo, será liberto. Deus abriu o Mar Vermelho. O povo passou sem nem molhar os pés. Quando eles chegaram do outro lado, que os seus inimigos tentaram fazer o mesmo, o mar os engoliu. Por quê? Porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além do que tudo aquilo que nós pedimos, ou pensamos, ou imaginamos, ou planejamos, segundo o seu imenso poder que opera em nós em glória. Busque a Deus, clame a Deus, busque a Deus. O que fazer em tempos de crise? Clame a Deus. Todo aquele que recorre ao Senhor será salvo. O que fazer em tempos de crise? Busque a Deus. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, diz o Senhor. Serei achado de vós, diz o Senhor, e mudarei a sua sorte, mudarei a situação. Deus é Emanuel, Deus conosco. A terceira coisa que Deus quer fazer, a terceira coisa que você, aliás, pode fazer em momentos de crise: ouça de Deus. O que você pode fazer em momentos de crise? Ouça de Deus. Deixa-me te dizer algo. Em Deuteronômio capítulo 28, nos versículos 1 a 2. Deuteronômio 28 é o capítulo da bênção e da maldição. Mas o que você e eu precisamos entender é que a bênção está atrelada a ouvir a voz de Deus. A maldição está atrelada a não ouvir a voz de Deus. Toda a diferença. Ouvir a voz de Deus faz toda a diferença. Deixe-me ler esse texto para você. Deuteronômio 28, versículo 1 a 2, diz assim: olha a promessa, olha Deus falando para você e para mim. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar
todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus, o Senhor, o teu Deus, te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor, o teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Somente se ouvir. O que fazer em tempos de crise? Ouça a voz de Deus. Há muitas vozes tentando falar ao seu coração nesses dias. Há a voz do medo, a voz da insegurança. Será que eu vou ter como sustentar a minha família? A voz do medo, será que eu vou ser infectado com esse vírus? A voz da insegurança, a voz do terror, a voz do pavor. Mas a Bíblia diz que se você e eu ouvirmos a voz de Deus, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos que hoje te ordeno, olha o que diz a Bíblia: Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas. Que bênção! Todas estas bênçãos, que bênçãos, todas as bênçãos. Você será abençoado quando você entrar, você será abençoado quando você sair, você será abençoado no campo, na cidade, na metrópole, em todo lugar que você for. A bênção não está limitada à geografia, a bênção não está em um lugar. Muitas pessoas pensam assim: para Deus me abençoar eu preciso me mudar para o país tal. Não. A bênção de Deus não tem a ver com a geografia, com a posição geográfica, tem a ver com a sua posição espiritual. Quando você ouve, quando eu ouço a voz de Deus. Isaías, capítulo 1, versículo 19, diz assim, olha que promessa, gente: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Deixe-me te dizer claramente, Deus não deseja que você morra antes do tempo. Deus não deseja que desgraças alcance a sua família, a sua casa. Deus tem planos maravilhosos para a sua vida, mas a vontade de Deus depende também de você. Você diz: pastor, mas como é que eu vou saber? Como eu vou discernir a voz de Deus? No meio de tantas vozes que há ao redor de mim, a voz do medo, a voz do noticiário, a voz dos incrédulos, a voz do medo, do terror, do pavor, da má notícia. Como pastor eu posso discernir a voz de Deus? Olhe bem para mim. A voz de Deus é inigualável. Não há nenhuma voz como a voz de Deus. Como discernir a voz de Deus? A voz de Deus sempre te levanta. Você sabe que você está ouvindo a voz de Deus quando aquela voz te levanta. A voz de Deus te levanta. A voz de Deus traz paz. Você se sente bem ao ouvir a voz de Deus. Quando você ouve a voz de Deus, quando Deus fala com você, a voz de Deus cura, a voz de Deus restaura, a voz de Deus acalma. O salmista Davi disse em Salmo 23, ele disse: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em pastos verdejantes, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma. A voz de Deus refrigera a tua alma. Como saber, pastor, se a voz que eu estou ouvindo é de Deus? Quando Deus fala com você,
Ele te levanta, Ele te acalma, Ele coloca a fé. A voz de Deus alimenta a fé no seu coração. O que fazer em tempos de crise? Ouça a voz de Deus. Quando Jesus estava aqui na terra, no ministério dele, ele tinha uma frase que ele gostava muito de falar. A frase que ele gostava de falar é: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Aqueles que têm ouvidos para ouvir, ouça. Se você abrir os seus ouvidos e deixar entrar essas palavras da parte de Deus, sua vida será transformada. A Bíblia diz no livro de Provérbios que a sabedoria, a voz da sabedoria grita nas praças, grita nas ruas, chamando a humanidade para perto de Deus. A voz que te orienta controla o teu destino. A voz que te orienta controla o teu destino. Controla aonde você vai chegar. Por isso que a Bíblia diz: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Como Deus fala? Como Deus fala? Deus fala pelos profetas, pelos pregadores, pelos profetas. A Bíblia diz no segundo livro de Crônicas, capítulo 20, versículo 20: creiam no Senhor, o seu Deus, e estarão seguros. Creiam nos seus profetas e prosperarão. Deus fala através da sua palavra. Deus fala através da sua palavra. Quando você está lendo a sua palavra, a Bíblia Sagrada, Deus fala no seu espírito. Pastor, mas como eu vou saber que não vem da minha cabeça? Lembra da voz de Deus? É uma voz suave que te acalma, que te traz paz, que te dá serenidade, que te guia mansamente a águas tranquilas. O que fazer em tempos de crise? Clame a Deus. Todo aquele que recorre ao Senhor será salvo. O que fazer em tempos de crise? Busque a Deus. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração, diz o Senhor. O que fazer em tempos de crise? Ouça Deus, ouça a voz de Deus. Se você fizer essas três coisas, se você e eu fizermos essas três coisas, eu tenho certeza que Deus, o Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo aquilo que pedimos ou pensamos ou imaginamos, segundo o seu imenso poder que opera em nós em glória, operará o milagre na sua vida. Eu quero orar por você. Eu espero que essa palavra tenha tocado no seu coração. Talvez você queira agora mesmo, aí onde você está, talvez você queira convidar Jesus para entrar na sua vida. Talvez você nunca fez uma decisão para receber a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, para salvar a sua família. Se você gostaria de fazer essa oração, você pode repetir essa simples e curta oração após mim. Eu vou falar pausadamente e esperando para você repetir. Você está pronto? Diga assim após mim, onde você estiver. Diga assim: Senhor Jesus, eu abro a porta do meu coração e eu te convido, entra na minha vida, entra na minha casa, perdoe os meus pecados, me dê uma nova vida, uma vida e um lugar no céu, em nome de Jesus, amém. Se você fez essa oração, nós queremos ouvir de você, nós queremos orar, queremos colocar o seu nome numa lista de oração. Aqui abaixo, na descrição desse vídeo, há um link para você preencher uma pequena ficha. Você pode clicar lá, nesse link,
que é para receber a Jesus, para quem recebeu a Jesus. Onde você estiver, não importa. Se você estiver assistindo a esse vídeo do outro lado do mundo, não importa. Na igreja online não há fronteiras. Nós queremos orar por você. Nós queremos, se você quiser também, participar de uma célula online. Entre em contato conosco, há um link aqui embaixo também. Eu gostaria agora de orar por você. Reúna sua família aí onde você está. Eu gostaria de orar por você e pela sua família. E logo após essa oração, e logo após o término dessa parte, nós vamos ter o culto do Paz Kids. Então reúne as crianças na sala, elas vão amar, elas vão gostar demais. Eu quero orar por você. Querido Pai, eu oro agora por essa pessoa, esse pai de família que está me ouvindo aí. Ele está preocupado, Pai. Ele está preocupado porque esse momento é um momento de insegurança. Mas o Senhor é a rocha de Israel. O Senhor é a rocha firme. Eu já declaro fé no coração desse pai de família, dessa mãe, dessa família, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado, porque o Senhor é o Jeová Jireh, o Deus de toda a provisão. Eu declaro que o Deus de toda a provisão, o Jeová Jireh, vai providenciar o pão de cada dia. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te exalte, que Deus te abençoe, que Deus te dê sabedoria, graça, que Ele te guie mansamente a águas tranquilas e que praga nenhuma, que desgraça nenhuma chegue à tua casa, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.